Boa tarde a todos. Aqui é o pastor Pedro, passando nesta tarde de sexta-feira, dia 1º de maio de 2025, para deixar uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje vai ficar em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 4. Título da pregação é o pecador deve morrer? É uma pergunta. Na verdade, todo homem ele já está morto espiritualmente, quando o pecado entrou no mundo, por um homem que se chamava Adão, lá no Jardim do Éden. Por ele entrou o pecado e a humanidade toda se contaminou com o pecado e ficaram mortos espiritualmente. Porém, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele ama o ser humano, aquilo que ele criou. Então, todos nós somos criaturas feitas por Deus. Em João, primeiro capítulo de João, versículo 12, vai falar que todos os que o receberam se tornaram filhos de Deus e passaram a ser filhos de Deus no momento que o aceita, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, falando do Senhor Jesus. Então, o que não nasceu novamente não é filho de Deus, é criatura. Mas Deus, ele mostra o seu amor por todos, independentemente dos seus tipos de pecado que já tenha cometido. Sim, diz a palavra a partir do versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer que os pecados de nossos pais não vão atingir nós, porque o Senhor, por meio de um profeta, ele declara que essas pessoas estão sofrendo pelos seus pecados, seus próprios pecados. Então, não pelos pecados de nossos pais. E a alma que pecar, esta morrerá. Revela a verdade de que Deus julga cada pessoa de acordo com as suas próprias ações. Então, não pelas ações dos outros. Eu peco, eu é que vou dar conta para Deus dos meus pecados. Os pecados trazem as consequências, quem vai sofrer as consequências daquele pecado, dependendo dele, é somente a pessoa. Mas, se depender de outras, vai atingir toda a família, por causa do tipo do pecado, a consequência. Então, os justos viverão. O Senhor é o homem que for justo e que praticar o direito e a justiça. Esse viverá, pois o princípio da justiça sobre o qual Deus atua para perdoar o pecado original, que nasceu lá no Jardim do Éden, através do Adão, é os pecados pessoais e revelados em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 26. Agora nós vamos ler também. Então não adianta eu pecar escondido do homem. Do homem eu peco todo tipo de pecado que eu quiser cometer. Porém, do nosso Deus não fica nada escondido. Em Provérbios vai falar que os olhos do Senhor estão sobre todos a terra, sobre o justo e sobre os injustos. Então, dará conta de seus pecados um por um. Mas como não tinha jeito para a raça humana, por causa do pecado, que foi aumentando, Deus destruiu o mundo, lá com água, no Gênesis, no livro de Gênesis, que fala sobre a Arca de Noé. Então ali Deus destruiu a humanidade toda, porque estava pecando demais e não se arrependiam de seus pecados. E depois daquela geração, Deus precisou enviar o seu filho aqui nesta terra para perdoar os pecados de toda a humanidade, que nele crer. Então, mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas.
o testemunho da lei e o princípio divino da justificação pela fé em Cristo Jesus, o seu Filho amado, ao qual foi para a cruz e derramou seu sangue para purificar os nossos pecados, daqueles que o reconhecem e o recebem como seu único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Então, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos os homens colocados na mesma categoria de pecador. E texto grego, ele dá a entender que o mesmo a mais, que até mesmo os mais justos, entre nós estão destituídos da glória de Deus, numa base contínua. Então, começou de Adão, veio andando, passou por Moisés, Noé, seus profetas, até chegar na Maria, que gerou o seu Filho, Jesus, pelo Espírito Santo, ao qual não foi por relações sexuais humanas. Então ela também é pecadora e ela vai ser julgada como todos nós, porque cada um dará conta de seus pecados. Não adianta correr e esconder. Todos destituídos estão da glória de Deus e vamos prestar contas ao nosso Deus de nossos pecados. E continuando aqui no versículo 25, ao qual propôs para a propiciação de nossos pecados, a reconciliação para com Deus, a sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual propôs a sua propiciação pela fé, no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados e de toda a injustiça. Então, cometidos, está falando de que todos pecam e confiam que todos aqueles que pecaram, receberam e reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor, Salvador de sua vida, Deus está falando que todos que confiam em Cristo, antes de que ele viesse a ser revelado, o que cobre todo o tempo do jardim do Éden, até o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. Então Jesus morreu na cruz, não foi só por mim ou por outro, foi por toda a humanidade. Somente temos que crer no sacrifício que foi feito lá na cruz, através de Jesus. E assim que ele morreu, ele disse aos seus discípulos, de pregar o evangelho a todas as pessoas, e as que crerem em mim serão salvas, e as que não crerem já estão condenadas. Então tem que crer e batizar, porque pecados, nós como crianças não sabemos que temos pecados, somos frutos de pecados, dos pecados de nossos pais. Porém, aí para consertar tudo isso, somente Jesus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus pode justificar um pecador crente, embora culpado, sem que isso afete a sua santidade, desde a fé do pecador esteja exclusivamente em Cristo Jesus. Só desta maneira pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador. Então, salvação só em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que essa palavra possa ter entrado aí no teu coração e você fazer um estudo aí na tua palavra ou na sua Bíblia que você tem na sua casa, que a palavra de Deus ela não muda. Somente as interpretações que são ensinamentos errados, heresias. Então, como os falsos profetas. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo para te esclarecer, te dar entendimento e sabedoria, para que você não caia nas garras do nosso inimigo, o Satanás. Mas Jesus está aí para levar todos. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo final de feriado, um começo de semana excelente, se Deus assim nos permitir. Até mais, se Deus quiser.